Lucas, capítulo de número 12, versículos 16 ao 21. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros e construirei outros maiores. E aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Palavra do Senhor Deus. Jesus claramente adverte seus ouvintes a respeito das perigosas implicações eternas da riqueza, com suas tendências sedutora e autossatisfação, autossuficiência e avareza. O problema não é a pessoa trabalhar para conquistar. Não é problema. Porque nós vemos que Abraão era homem de Deus e era próspero. Jacó, Isaac, Davi, Salomão. Então o problema não está na prosperidade, porque a prosperidade é um dom de Deus. Onde é que está o problema que Jesus nos adverte? O problema está se nós colocarmos a nossa fé, a nossa confiança, o nosso empenho, a nossa total dedicação nos bens materiais. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, se o nosso tesouro, se aquilo que nós valorizamos são bens materiais, o nosso coração estará o quê? Estará nesses bens materiais. Mas se o que nós valorizamos, em primeiro lugar, se o nosso tesouro é Deus, o nosso coração estará em Deus. Então, em momento algum, Deus é contra a pessoa que conquiste algo aqui nessa terra, que prospere aqui nessa terra. Em momento algum Deus é contra. Por que motivo que Deus não é contra? Porque a própria palavra diz que Ele é o dono do ouro e o dono da prata. A própria palavra diz que Ele é dono de todas as riquezas que existem sobre a face do planeta Terra. E a própria palavra diz que Ele dá para quem Ele quer. E nós vemos relatos de homens que foram prósperos financeiramente e eram de Deus. Repito, como Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão e muitos outros. Nós estamos citando aqui os mais conhecidos na história, que eram de Deus e eram prósperos financeiramente. Mas nós vemos que esses homens, o amor deles, o coração deles, não estava nos bens materiais que eles possuíam, mas sim em Deus. Então, o problema não é se a pessoa tem bens materiais, o problema não é se a pessoa adquire bens materiais. Esse não é problema. Nunca foi problema para Deus. Até porque Ele pode dar bens materiais para quem Ele quiser, e Ele dá para quem Ele quer. Então, onde é que está o problema? O problema é quando a pessoa coloca o seu coração nesses bens materiais, o seu amor nesses bens materiais. É aí que está o problema. E se esquece de Deus, e se esquece do Criador.
A parábola do jovem rico, quando teve o encontro com Jesus, deixou muito bem claro que o coração dele estava nas riquezas e não em Deus. Porque Jesus fez um teste, Jesus disse: venda tudo que você tem e dê aos pobres. Ele estava pegado nos bens materiais. E ele não obedeceu Jesus, foi embora triste, de cabeça baixa. Então, não tem problema nenhum em a pessoa conquistar, em a pessoa ser próspera, ela ter bens materiais, não tem problema nenhum. O problema é quando ela coloca todo o seu coração, todo o seu amor nesses bens e não em Deus. Então, independentemente se a pessoa tem bens ou não, o coração dela tem que estar em Deus, não no que ela tem. Aí muitas pessoas, talvez não tenham bens materiais, podem dizer o seguinte: então, nesse caso eu estou livre porque eu não tenho bens materiais, financeiramente falando eu não tenho nada, então eu não corro esse risco. Não se esqueça que não é somente em bens materiais que Jesus disse que o nosso coração não pode estar. Ele diz o seguinte: olha, aquele que ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, a pessoa ela pode ser uma pessoa desprovida de tudo aqui nessa terra. Ela pode ser uma pessoa mais humilde financeiramente, mais humilde. Ela pode ganhar o menor salário que existe no Brasil. Ela pode passar por maior aperto financeiro. Mas se o coração dela não estiver em Deus, o amor dela estiver nos seus filhos, suas filhas, ela se torna uma pessoa como o jovem rico e como este homem que Deus chamou de louco. Por quê? Porque o coração dela não está em Deus. Então compreenda, o problema não é a pessoa ter filho, o problema não é a pessoa ter filha, o problema não é a pessoa ter bens materiais. O problema está quando colocamos o nosso coração em algo aqui nessa terra. E isso em todos os sentidos da nossa vida terrena. Tudo que nós podemos ver aqui nessa terra, tudo que existe aqui nessa terra, tudo, se o nosso coração estiver apegado em algo, mais do que a Deus, o Criador, nós não somos dignos dele. Então Jesus chega a dizer: olha, aquele que ama mais o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama mais o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então a palavra nos relata que nada pode estar em primeiro lugar a não ser a Deus. A não ser a Deus. Então a palavra nos ensina que, em primeiro lugar, na nossa vida, nós temos que o quê? Colocar a Deus em primeiro lugar. Foi o que Jesus disse. Foi o que Jesus disse em uma certa parábola, onde ele disse que nós não devemos nem ficar nos preocupando com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com o que calçar. O que ele disse? Ele disse: olha, não se preocupe nem com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com o que calçar. Não se preocupe com isso não. Porque o meu Pai sabe que vocês necessitam destas coisas para viver, para sobreviver. Não se preocupa com isso não. Se preocupa em agradar o meu Pai. Busque o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Repare que é algo tão sério que
Muitas pessoas podem dizer, poxa, mas o problema então é que não pode ser apegado em bens materiais. Como eu não tenho bens materiais, eu não caio nessa. Ah, então não pode amar mais o filho ou a filha do que a Deus. Eu não tenho filho nem filha, então eu não caio nesse problema. Ah, não pode amar mais o pai e a mãe do que a Deus. O meu pai e minha mãe já faleceram, não tem como eu amar mais, então eu não caio nesse problema. Mas existe um problema que atinge a todos os seres humanos, porque todos nós temos que comer, beber, se vestir e calçar. Não tem como. É como diz um velho ditado, saco vazio não para em pé. Todos nós, seres humanos, precisamos comer e beber, precisamos nos vestir, nos calçar. Não tem como. Na sociedade que vivemos, é necessário usar roupa, é necessário usar sapato, é necessário o corpo receber o alimento e a bebida, a água, o suco, seja lá o que for. E é comum, é algo natural ao ser humano que não tem tantas condições financeiras se preocupar. Tem pessoas que são bem-sucedidas, elas não se preocupam com o que vai comer amanhã. Mas uma pessoa que é um assalariado, vive uma vida financeiramente apertada, é normal ela se preocupar. Ela vai se preocupar. Talvez a pessoa perde o emprego, talvez a pessoa está desempregada. A pessoa começa a ficar preocupada com o que vai comer amanhã, com o que vai beber, com o que vai vestir, com o que vai calçar, o que vai ser daqui um mês, daqui 3 meses, e a hora que o seguro-desemprego acabar, e a hora que, enfim, a pessoa entra em parafusos. Aos olhos humanos é normal essa preocupação, mas aos olhos de Deus, nem essa preocupação o ser humano tem que ter. Nem isso ele tem que colocar em primeiro lugar. Nem isso. Ele deve simplesmente agradar a Deus e não se preocupar nem com essas coisas. Olha como que é algo assim tão sério. Porque é algo que aos olhos humanos é normal se preocupar. E Jesus disse, não se preocupe nem com isso. Não se preocupe não. O meu Pai sabe o que você precisa. O meu Pai sabe do alimento que você precisa, sabe da bebida que você precisa, da roupa que você precisa, do sapato que você precisa. O meu Pai sabe. E Ele vai suprir. Se preocupa só com uma coisa. Jesus disse, tenha uma única preocupação na sua vida. Agradar a Deus, agradar ao Pai, servi-lo. Então tenha uma única preocupação. Nós temos que ter uma única preocupação na nossa vida de acordo com Jesus e um único medo. Então Jesus nos ensina, tenha uma preocupação e tenha um medo. 2 coisas Jesus nos ensina. Então qual é a nossa preocupação? Agradar a Deus 24 horas por dia. Nós temos que ter essa preocupação, agradá-lo, agradá-lo, agradá-lo. Tentar ser o melhor possível aqui nessa terra para andar de acordo com as suas leis, para agradá-lo. Então Jesus nos ensina 2 coisas. A única preocupação é em agradar a Deus. E o único medo que nós temos que ter. Nós temos que ter medo de quem? Aqui nessa terra. Temos que ter medo dos ladrões, dos assassinos, dos psicopatas, dos políticos. Nós temos que ter medo de quem aqui nessa terra? Olha, a criminalidade está aumentando, está ficando perigoso andar na rua. Olha, os assaltantes estão assaltando, estão matando, estão sequestrando, isso e aquilo. Temos que ter medo? O que Jesus ensinou? Não tenha medo de seres humanos que podem matar você. Mas eles não têm nenhum poder sobre a sua alma. Eles não podem fazer nada com a sua alma. Eles podem até tirar a sua vida aqui nessa terra
corpo físico pode tombar, mas eles não podem tocar na sua alma. Mas Jesus disse, eu vou mostrar alguém para vocês, eu vou apresentar alguém para vocês, esse vocês têm que temer. Temer. Esse vocês têm que ficar esperto com ele. Temam o meu Pai que está nos céus, porque ele tem poder para tirar a sua vida e lançar a sua alma no inferno. Olha aí, Jesus ensina que nós temos que temer um único ser aqui nessa terra, Deus. Então, a nossa única preocupação aqui nessa terra é em agradar a Deus. E o nosso único temor aqui nessa terra é temer a Deus. Então nós temos que nos preocupar em agradar e temê-lo. É o que Jesus ensina. O resto é resto. O resto, tanto fez, tanto faz. Muitas pessoas, talvez, por não quererem desagradar o próximo, desagradar seres humanos, acabam desagradando a Deus. Isso acontece, viu? Isso acontece. Tem pessoa que conhece a palavra. Ela sabe o que é certo fazer para agradar a Deus. Ela sabe. Mas ela não toma uma decisão enérgica. Ela não tem o pulso firme em certas atitudes, porque ela sabe que ela vai desagradar o próximo. Ela sabe que ela vai desagradar o seu semelhante. Ou seja, ela prefere desagradar a Deus, violar a lei de Deus, mas ficar de bem com todo mundo. Ela quer ser adorada por todos. Então ela viola as leis. Ela, mesmo conhecendo as leis, ela viola. Porque ela quer agradar a todos. E o que a palavra nos ensina? Nós não temos que nos preocuparmos com o que as pessoas acham, deixam de achar, pensam, deixam de pensar da gente, não. Que se exploda. Nós temos que nos preocupar com o Pai. O que ele acha, o que ele pensa da gente. É com ele. Ele é o único que merece essa preocupação. Ser humano nenhum aqui nessa terra merece essa preocupação, não. Sabe por que não merece? Porque a própria palavra de Deus diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Não tem que tentar agradar as pessoas, não. Não é que você tem que sair por aí xingando as pessoas e humilhando. Não é isso que a palavra ensina. Nós temos que andar conforme a palavra de Deus, humildes aqui nessa terra. Agora, a verdade tem que ser dita, doa quem doer. Doa quem doer. Desagrade a quem quiser ser desagradado. Nós temos que agradar a Deus e não a seres humanos, não. É Deus quem tem que estar contente com as nossas ações e nossas atitudes. Não são seres humanos. Os seres humanos, para agradá-los, na grande maioria das vezes, nós temos que desagradar a Deus. Nós temos que violar as leis de Deus. Você acha que esses profetas do passado que falavam a verdade, eles eram amados? Você acha que eles viviam sendo idolatrados? Ou você acha que eles eram odiados? Ou você acha que eles eram perseguidos? Você acha que os apóstolos, por falarem a verdade, eles eram adorados? Eles eram bem aceitos? Ou você acha que eles eram odiados e perseguidos?
O próprio Deus, quando esteve aqui nessa terra, você acha que ele foi amado? Estude a história. Você acha que ele foi idolatrado? Você acha que as pessoas gostavam mesmo dele, a maioria? Estude. Está claro nos evangelhos. A maioria o odiava, tinha raiva, tinha ódio. Não tem como agradar os seres humanos. É uma raça caída, corrompida, não tem como agradar. Então, o homem de Deus e a mulher de Deus que conhece a palavra de Deus, que fica tentando agradar seres humanos, infelizmente está errado. Está errado. Quantos homens que conhecem a palavra de Deus, sabem o que é certo e sabem o que é errado, mas para não desagradar o A, desagradar o B, desagradar o C, ele prefere desagradar a Deus. Ou seja, ele prefere viver por um curto espaço de tempo aqui nessa terra em bem com a sociedade e de mal com Deus. Ele prefere. Tem pessoas que preferem. A palavra de Deus nos ensina: tendes paz com todos, à medida do possível. Existem situações que não é possível. Há situações que não são possíveis. Assim como Jesus passou por essa terra e havia situações onde não era possível ele ter amizade com algumas pessoas que tanto odiava. E o problema não era dele. A culpa não era dele. A culpa era daquelas pessoas que eram filhas de Satanás, filhas do diabo, que odiava ele. Porque se elas fossem filhas de Deus, amaria ele. Foi o que ele disse: se vocês fossem filhos de Abraão, me amaria. Porque o mesmo Espírito que estava em Jesus, o Espírito Santo, ele está em outras pessoas que é de Deus. Então, quando as pessoas têm o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, ela vai amar a outra pessoa que tem o Espírito de Deus. Ela não vai ter ódio. E a pessoa que tem o Espírito de Deus, ela não tem ódio nem das que têm o Espírito de Deus e nem das que têm o Espírito do diabo. Elas não têm ódio. Quem tem o Espírito de Deus não tem ódio. Agora, as que têm o Espírito do diabo, elas têm ódio das que têm o Espírito de Deus. Tem ódio. E por mais que a pessoa que tem o Espírito de Deus tenta, por mais que ela tenta, ela não vai conseguir fazer aquela pessoa gostar dela. Por quê? Porque é o Espírito do diabo que está dentro dela e dentro da pessoa de Deus é o Espírito de Deus. Então, a pessoa que é de Deus, ela jamais pode se preocupar com isso. Ah, mas aquele não gosta de mim, aquela não gosta de mim. Que se exploda. Que se exploda. Se não gosta, que se exploda. Quem tem que gostar do homem de Deus, da mulher de Deus, é Deus. É o Criador. Se o fulano, o Bertano, a Bertana não gosta, que se exploda eles. Que se exploda. Não perca o seu tempo, meu amigo e minha amiga, se rebaixando para filhos do diabo, tentando fazer eles gostar de você. Só existe uma forma de um filho do diabo gostar de uma outra pessoa. Se essa pessoa ter o mesmo espírito que ele tem, o espírito do diabo também. Então, você quer ser amado? Você que é um cristão de verdade, que é odiado pelas pessoas, você é perseguido. Você quer ser amado por essas pessoas? Você quer ter amizade com elas? Você quer que elas idolatrem você? Deixe de servir a Deus, passe a servir o diabo. Receba o espírito de Satanás no seu corpo e você vai ver. Elas vão abraçar você, vão idolatrar você. Por quê? Porque o mesmo espírito que está nelas vai entrar em você. Agora, se você é um cristão de verdade, esqueça. Você vai ser odiado.
você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, vai ser defamado, sem fazer nenhum mal você vai ser odiado. Porque o que está nessas pessoas que odeia, que persegue, que calunia, que defama, é o espírito de Satanás, é o espírito do diabo, é o espírito do anticristo, é tudo aquilo que se opõe a Deus está nessas pessoas. E elas não aceitam as pessoas que têm o espírito de Deus. É uma luta. Você vê Caim, que tinha o espírito do diabo, não gostava de Abel, que tinha o espírito de Deus. Não gostava, tanto tinha inveja, tinha ódio, tinha raiva, foi e matou. Por quê? Porque tinha o espírito do diabo com ele. Pode fazer o que quiser, você pode, não muda, não muda. A única coisa que muda uma pessoa é um novo nascimento. É quando a pessoa aceita Jesus e ela tem um novo nascimento. Morre a velha criatura, nasce a nova criatura. Deus faz uma obra regenerativa nessa pessoa. Ela muda por quê? Porque teve um encontro com Deus. Então, se a pessoa não tiver um encontro com Deus, ela vai odiar quem é de Deus. A única coisa que vai fazer ela mudar, parar de ter ódio de quem é de Deus, é o dia que ela tiver encontro com Deus. Enquanto ela não tiver encontro com Deus, esquece. Não é na força do ser humano tentando alegrar, você pode dar presente, você pode fazer festa, você pode fazer o que você quiser, você não vai agradar essa pessoa vai continuar com ódio de você. Porque o que está dentro dela é o espírito do diabo, é o espírito de Satanás. Então, não se preocupe. Nós não podemos nos preocupar com quem gosta da gente, com quem não gosta. Quem não gosta, que se exploda. Nós temos que nos preocupar com o quê? Com o Pai. Ele gosta de nós. Ele está feliz. Ele está contente. Ou não, ou ele também está triste. Ou ele também não gosta. Por que motivo? O que está acontecendo? Nós temos agradado Ele? E se nós temos agradado Ele, meu amigo e minha amiga, o resto é resto. Então, a única preocupação que o homem de Deus e a mulher de Deus tem que ter é em agradar a Deus 24 horas por dia. E o único temor que nós temos que ter é temer a Deus. Foi isso que Jesus nos ensinou. É isso que Jesus nos ensina. Esta é a palavra do Senhor Deus.